3, 2, 1, go! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. Eu sou Adriano Teles. Eu sou Franci Rodrigues. E no episódio de hoje eu vou entrevistar a Franci aqui, que eu conheci semana passada aqui no café do lado da Camon. Ela é uma amiga de um amigo meu que treina aqui. E aí ela veio se reunir com ele e ela estava conversando, batendo um papo lá, e eu, como intrometido, me intrometi na conversa, e a gente começou a conversar e eu gostei bastante do assunto. A gente entrou num tema sobre mentalidade, né, crenças, sofrimento, coisas da vida que a gente tem que passar. Será que a gente tem que passar mesmo por essas coisas? E aí eu resolvi convidar ela. O quê? Eu conheci ela 10 minutos, convidei ela para um podcast e ela aceitou. A conexão entre as pessoas, né? Ainda bem, as pessoas hoje em dia se conectam muito mais pela internet, e essa conexão, ela é mais forte quando é tete a tete, face a face, né? Pois é, então, Franz, obrigado aí por ter aceito esse convite. Eu queria que você se apresentasse aí, até para mim, que te conheci rapidinho, muito pouco, e também para a galera que está ouvindo a gente aí. Então, conta um pouquinho aí da sua história aí, pra gente te conhecer melhor. Olha... Tem gente, só pra você saber, tem gente que vai assistir a gente pelo YouTube, tem gente que vai ou apenas ouvir a gente pelo Spotify e iTunes, né? Então tem gente que não tá te vendo. Eu sou sobrevivente de uma manga que caiu na minha cabeça e eu tive edema cerebral. Fiquei 3 meses. Olha aí, já começamos... A gente já começa com uma coisa forte, já. Né? Também já sofri um acidente, capotei 8 vezes e não entendi como é que eu saí ilesa desse acidente. Mas, na verdade, isso é só uma forma de... Mas isso aconteceu mesmo? Aconteceu real. E já caí de balão também num festival de balonismo que teve aqui, pela uma época do aniversário de Brasília. E o vento mudou e o piloto perdeu o controle e nós caímos de balão dentro do quartel do Exército, ali no final do eixão. Nossa. Do eixo monumental. E eu estava com um cinegrafista, na época que eu era repórter da Record, e o helicóptero da Record filmou a queda. Caramba. E eu estava atrás do cinegrafista, ele caiu com a câmera em cima de mim e todo mundo sobreviveu. Ainda bem, né? Todo mundo sobreviveu. Você tá aí para contar a história. Então, já fica aí a lição, né? Por que você... Para você contar essa história, né? Pois é, porque eu sempre começo falando assim, porque eu acho que hoje em dia a internet está camuflando, está disfarçando demais as pessoas. Elas estão fazendo questão de mostrar uma coisa que elas não são. É a beleza que está em primeiro lugar e a felicidade. E a felicidade 100% não existe. Aí... Agora está nessa cultura, pelo Twitter, né, do cancelamento das pessoas. Se uma pessoa é pública e ela publicamente faz uma coisa que você não concorda, você começa a movimentar para subir uma tag para cancelar aquela pessoa. Então, todo mundo está exigindo que os outros sejam perfeitos, mas a gente não é. E aí a gente entra na questão do haterismo. Também, mas assim, eu quis me referir ao esforço que as pessoas têm para querer serem perfeitas nas redes sociais, mas ninguém vai ser, não existe essa Eu falo pessoa. Que a rede social é um recorte da melhor parte do dia da pessoa, não é um recorte, não é a vida da pessoa, né? Aquilo lá não é 24 horas por dia. E a felicidade, ela é, né, efêmera. Dura ali 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos. É como se não existisse mais sofrimento. Outro dia, um tempo atrás, eu fiz um stories no meu Instagram só mostrando que eu ia ao salão fazer o retoque, que as minhas mechas brancas do meu cabelo já estavam muito em evidência. E as pessoas me criticaram por isso. E não foram poucas críticas. Me criticaram muito, porque não era para eu estar falando essas coisas da minha fragilidade. Assim como eu também falo que eu comprei uma roupa em tal lugar que é mais barata. Não precisa falar isso. A mentalidade das pessoas é essa. Elas sempre querem o melhor de vocês. Não adianta, gente, eu pinto meu cabelo de 10 em 10 dias, porque ele já é todo grisalho. Tá, mas aí conta um pouquinho então mais. Tirando essa parte aí que você sobreviveu, né? Enfim, eu sou jornalista, eu nasci em Macapá, lá no Amapá, eu sou do topo do mapa. Olha aí. Eu tô aqui no meio do Brasil. Para quem acha que o Amapá não existe, olha aí, tem provas. Lá no topo do mapa. E eu sou filha de pescador, meu pai era pescador de subsistência, depois que ele passou a comprar para vender mesmo.
mas nós fomos criados assim, e graças a Deus a gente tem muito ômega 3 no organismo. Olha aí. Isso faz toda a diferença numa época de gripe, né? E eu sempre sonhei em trabalhar com jornalismo, não necessariamente em televisão, desde criancinha. E o meu pai tinha um cara que trabalhava na televisão lá, na TV Amapá, que era afiliada da Rede Globo, disse: quando essa menina crescer, eu vou levar para a televisão. E, de fato, quando eu completei 16 anos, ele falou: tá na hora, vamos fazer um estágio. Macapá não tinha faculdade, então era muito mais fácil você ingressar no mercado de trabalho dessa forma, estagiando pela escola pública. E assim eu fui. E aí eu entrei em maio, em outubro eu já comecei com cara de criança a apresentar o Globo Esporte local. Olha, aí, que legal. Em abril, 6 meses depois, eu já fui para o Jornal do Meio-Dia. E até o final do ano eu já subi para o Jornal da Noite, fiquei apresentando o Jornal da Amapá por 8 anos. Em um ano que você entrou na... Em um ano que eu já estava lá. Show. E aí, daí para frente, foi só... Tem um episódio muito legal que, eu não sei se você lembra, não devia nem ser nascido quando o Brasil completou 500 anos de não, descobrimento. era nascido. A Globo fez uma promoção que era o relógio da contagem regressiva dos 500 anos. Eu lembro. E quem fez esse projeto foi o Hans Donner. E ele foi em Macapá para lançar o livro da regressiva, o relógio da regressiva na cidade. E ele gostou muito de mim. Ele disse: você tem que sair daqui, porque você tem que se aprimorar, estudar, e eu vou te ajudar. E aí ele saiu de Macapá para inaugurar o relógio em Belém. E lá ele falou com o diretor de jornalismo: olha, tem uma pessoa lá no Amapá que talvez vocês vão gostar muito, porque ela tem todo o perfil de quem quer crescer, enfim. E esse convite chegou, e eu fui e fiz o teste, e fui aprovada, e fui para Belém. E lá fiquei já de cara, no primeiro mês, já apresentando o jornal, e um mês depois já fui para o Jornal da Noite, que vale a segunda edição da afiliada da Globo também. Do DFTV, né? Como se fosse. Isso, exatamente. Porque tem gente que está ouvindo a gente lá da China, da Austrália. Pois é. Então... E aí eu comecei a não ser mais feliz como apresentadora. Mas fazer o que na redação todo mundo faz esse caminho. Rua, bancada. Eu sempre tinha feito bancada, não tinha feito rua, reportagem de rua. E eu comecei a querer muito e a oportunidade não veio. E você queria ir para a rua? Eu queria ir para a rua. E geralmente as pessoas fazem o caminho contrário? Fazem o caminho contrário, né? Tipo, primeiro se torna repórter, depois... Tipo, a bancada é como se fosse a ascensão, o próximo passo. Isso, exatamente. É o que deseja 9 em cada 10 jornalistas de TV, com certeza, um dia estar na bancada. É o William Bonner, tipo. E aí eu cansei de Belém. Você queria apresentar o Jornal Nacional também? Nunca se passou pela minha cabeça, não. Era uma coisa assim... Eu sempre fui muito pé no chão. Eu queria as coisas, mas também não era abusada ao ponto, assim, de imaginar uma coisa que naquele momento era impossível e era mesmo. Pô, mas em um ano você estagiar e virar apresentadora do Jornal da Noite já é bastante, né? Não sei. E tem uma passagem legal também, que quando eu estava na TV Amapá, tinha um programa chamado Uniglobo, que a gente eu fiquei 3 meses na Globo, entre São Paulo, Rio, aqui em Brasília e Pernambuco. Quando eu cheguei no Rio, o meu nome mesmo de nascimento é Francilene. E eu fiquei sob a coordenação da Fátima Bernardes, que na época era apresentadora do jornal Hoje. Ela não gostou do meu nome. E aí ela disse: vamos encurtar esse nome, vamos deixar Lene. E eu achei que Lene não tinha muito a ver comigo. E ia ser uma mudança muito grande quando eu voltasse para a cidade, onde eu já era apresentadora. Eu disse: não pode ser França. Ela conversou com todo mundo lá. Eu disse: então tá, passa a assinar França Rodrigues. Eu voltei para Macapá assinando outro nome, eu tinha o cabelão. Fátima também pediu para eu cortar o cabelo, até peguei carona com o motorista dela e fui para o cabeleireiro dela. Nunca me esqueço que, olha, em 1996 eu paguei R$180 num corte de cabelo que eu não pagaria hoje. Nessa época, 96 o dólar era 1 para 1, é como se fosse $100, é R$450. Foi R$500, bem caro. quase R$500 hoje. Eu lembro que foi bem caro. E aí eu voltei para Macapá já e tive que aceitar as brincadeirinhas. Voltou fresca, foi para Globo, voltou toda fresca, cortou o cabelo e até mudou de nome. E, na verdade, foi uma transição que com o tempo eu passei a gostar. E aí, enfim, aí vou para Belém, né, anos depois. E quando eu estava lá em Belém, foi quando, de fato, caiu a manga na minha cabeça. Tem uma rua lá em Belém que chama Rua das Mangueiras, que é a Braja Guiar. Essa rua você não vê o céu porque existe um corredor de árvores. Já ouvi de falar, mangueira, já.
E eu morava nessa rua. E é óbvio que... Só que quando a manga caiu na minha Estatisticamente, cedo ou tarde ia acontecer. Quando a manga caiu na minha cabeça e eu falava para as pessoas, todo mundo ria, porque é cômico. Só que com 3 dias depois eu comecei a sentir uma dor no ouvido muito forte. E a dor no ouvido na quarta, paralisação facial na quinta. Nossa. Quando foi no sábado, eu já estava formando edema cerebral, mas mais aqui na região do pescoço, né, com os vasos sanguíneos do pescoço todos dilatados já. Foi que foram diagnosticar que eu realmente tinha sido uma consequência da manga que caiu na minha cabeça. Nossa. E aí entra nessa aí uma outra história, porque Belém é uma cidade muito religiosa, né? Porque lá é padroeira padroeira dos pescadores, dos paraenses, e a Nossa Senhora de Nazaré, onde tem o Círio, aquela que é a maior romaria fluvial, a maior romaria da América Latina, 2 milhões de pessoas numa manhã atrás de uma santa. É um fenômeno. E quando você descobriu que você estava com esse edema, o que passou aí pela... era ruim. Fora a manga, o que passou pela sua cabeça? O meu rosto era meu instrumento de trabalho, né? E eu fiquei com medo de nunca mais recuperar o movimento dos meus olhos, da minha boca, porque fica O que paralisou? Paralisou o olho esquerdo paralisou completamente, e a minha boca, com a paralisia, ela mudou de lugar também. Aí você, então fica... Pra falar, sai tudo embolado. Não dava pra falar, não conseguia nada, você no movimento, você não se alimenta, você não consegue nada. E aí, 3 meses depois desse acidente, nada. E você ficou afastado? Fiquei afastada da TV esse tempo todo. E um dia o meu pai, a minha família foi de Macapá para Belém para me ajudar, e meu pai disse: vamos ali na igreja, te ajoelha no pé da santa, pede uma chance para ela. E assim eu fiz, e 1 semana depois eu consegui fazer o movimento do beijinho, que era o que eu na fisioterapia tentava, né? Formular o movimento do beijo. E a partir daí eu achei que aquilo era um milagre e me tornei devota e promesseira de Nossa Senhora de Nazaré. Então, todos os anos eu vou a Belém fazer a procissão. Mas durante esses 3 meses, o que você ficou fazendo? Fisioterapia? Eu fazia muita fisioterapia, numa clínica de oftalmologia, porque eu perdi a percepção ocular. Então, se o barulho era para o lado direito, eu olhava para o lado esquerdo, perdi completamente a percepção. E também fazia fisioterapia numa clínica de fisioterapia que só trabalhava com choque. Então, era só choque na cara. Nossa. E o que mais que você fazia para ocupar a sua mente aí? Aí eu não podia ter claridade nenhuma. Então, quando eu saía na rua, era com a cabeça coberta, óculos escuros, ficava no apartamento com a luz toda apagada, porque como tinha comprometido muito a percepção ocular, os olhos estavam muito sensíveis. Então, não podia ter contato com luz natural nem luz artificial. Meu filho, foi ruim demais. Mas aí depois que voltou os sentidos, isso aí passou, você superou e... Passou, e aí eu comecei a alimentar o sonho de vir embora voltei pra TV e tudo mais. Isso virou piada, né? Virou piada, mas assim, impossível ninguém rir. Quando eu falar, caiu uma manga na minha cabeça, mas essa história foi bem marcante. Porque cair na cabeça lá em Belém não deve ser algo raro, né? Mas dá um edema de cerebral. Como cai, né? O ângulo, a altura que a manga tá. Quando eu tava fazendo fisioterapia, tinha um bebê de 1 ano fazendo fisioterapia lá. Nossa. Que ele no carrinho, a manga caiu na testa dele. A minha caiu na região do cerebelo dele, na testa. Então, ele teve traumatismo craniano, eu não tive. Porque o crânio do neném é molinho, né? Ele conseguiu, deu traumatismo craniano nele. O meu não teve, eu não tive. Tá, e aí aquele dia aqui que você veio pro café, né, avançando alguns anos aí, você tava conversando com mais uma outra, com a mulher do Edson, né? Sim. Você tava falando que você fazia yoga também. Como é que foi essa história aí? Você foi pro yoga, professora? Eu fui uma criança que eu tive... Nossa, ela vem história de novo. É história para contar pra caramba. Eu fui uma criança que eu tive reumatismo nos ossos. Então, só tinha 2 tratamentos além da medicação, que era fazer natação e yoga. E eu fazia essas 2 coisas. Só que a natação eu ia porque tinha que ir, como fisioterapia mesmo. A yoga eu fui me apaixonando. Então, aos 12 anos de idade, eu já tinha o que eles chamam de graduação, né? Que nem tem mesmo no judô, da faixa. Então, eu já tinha graduação para usar o lilás, que era de instrutor. Então, eu já podia dar aula de meditação, e eu dava aula de yoga, Swastika Yoga, que é a filosofia do De Rose. Quem conhece a yoga sabe da filosofia dele. Ele era o nosso mestre.
E eu já podia dar aula para criança e para idosos. E assim eu fazia, né? Passei anos dando aula e viajei o Brasil inteiro fazendo exibição de yoga em campeonato que tinha, em conferências, essas coisas assim. A yoga foi muito importante, mas foi nessa época que, como os meus movimentos eram muito extremos, comecei muito cedo, então eu conseguia pegar o meu calcanhar e encostar por trás, trazer pelas costas e encostar no queixo. Então, formava o meu corpo uma bola. Nossa. E isso lesionou, óbvio, a minha coluna no decorrer dos anos, né? Entendi. E aí a gente estava falando desse assunto, aí você chegou a falar sobre... Quando eu entrei no meio da conversa, né? Você estava falando sobre por que passar por determinadas situações na vida. Qual que era? Você lembra? Qual que era exatamente o que você estava falando? Eu te questionei... E não me convenci ainda dos teus argumentos. De que por que na vida a gente tem que aprender na dor e não no amor? Porque todas as grandes lições que eu tive na vida vieram com o sofrimento. Essa lógica eu questiono. Tá. Porque eu já tive uma situação em que eu pude dar amor e a pessoa negou o aprendizado pelo amor. E depois eu soube que essa pessoa sofreu, passou pela dor e não sei se aprendeu. Então, essa é uma lógica que não me convence. Por que eu preciso aprender com a dor? E aí, se eu não estou falando de relacionamentos amorosos, não isso. Não isso. Eu estou falando de vida mesmo. Existe algumas teorias sobre como a gente aprende. Então, a gente pode aprender por repetição, né? Então, você faz 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 20 vezes, 100 vezes. E aí, se você faz repetição com intenção de aprender, é diferente de você fazer repetição displicentemente ou indiferentemente ou só por fazer, ou você fazer uma repetição com intenção de querer realmente melhorar, você tende a aprender. E a outra, como é que você faz para precisar repetir menos? É você ter uma forte emoção, né? O ser humano ele é bastante... sensitivo. Se você tem uma emoção muito forte em relação a um evento, o cérebro guarda mais aquilo. Por quê? Quando a gente está vivendo normalmente, a gente tem muito estímulo o tempo inteiro. Então, a gente não consegue... No que a gente tem que se concentrar? Então, o nosso corpo ele é feito para se concentrar naquilo que é mais importante. Então, se a gente está conversando aqui agora... E aí tem uma pintinha vermelha na parede. O nosso cérebro não percebe aquilo lá porque aquilo lá é irrelevante para ele. Agora, se de repente acontece, sei lá, tá caindo o pó do telhado ali. Aí o nosso corpo olha para aquilo lá e pensa, cara, perigo, esse teto pode desabar, eu vou ficar atento. E aí... Se eu não sinto medo do teto desabar e eu ignoro aquilo e o teto cai na minha cabeça, aí o corpo aprende. Meu filho, quando cair poeirinha do teto, fica de olho que o teto pode desabar. Porque senão é muita coisa para o cérebro processar e aí ele não sabe no que processar. Aí quando acontece uma forte emoção no nosso cérebro, aí o cérebro isso é uma coisa que você tem que prestar atenção. Então você está relacionando isso à experiência, que a gente só aprende com a experiência. Ok, eu concordo. Aí eu vou te questionar. Você já olhou para um garoto de 20 anos ou uma menina de 20 anos e disse, nossa, como essa pessoa é madura? Sim, sim. Que experiência de vida essa pessoa teve para ser uma cabeça boa? Aí tem várias teorias, né? Uma delas é a formação dela quando ela era criança, né? Então, a educação que ela teve dos pais, né? A cultura, aí que eu digo pelo amor. A cultura que ela foi... Então, os pais fazem parte de os pais biológicos ou não biológicos, né? Quem cria a criança tem uma contribuição para a formação dessa pessoa. O ambiente que ela vive, a cidade que ela nasceu, né? Se você nasce na Vila de Pescadores no Amapá, é diferente de nascer em Brasília, que é diferente de nascer em Xangai, que é diferente de nascer em Nova York. Então, cada lugar vai ter um ambiente diferente. Então, o ambiente também influencia. A outra coisa também é a escola que você vai, né? A educação que você tem e se você coloca... E aí a experiência que você tem. E a experiência dos outros. Então, às vezes, eu acabei de aprender uma coisa com você. Se eu for para Belém, andar nessa rua que você está falando, eu vou andar mais atento. Por quê? Você me contou uma experiência, você me narrou, você falou do edema,
no seu pescoço, do cérebro, 3 meses afastado do trabalho. Aí isso vai gerando uma emoção em mim e falo, caraca, eu não quero passar por isso. Então, se eu for a Belém, ou eu não vou na rua, ou eu vou andar atento, né? Ou vou na época da manga verde, sei lá, a época que a manga não estiver dando fruto, para eu não passar. Então eu consigo aprender com a experiência dos outros. Então, algumas pessoas de 20 anos junta todos os fatores. Eu não acredito que existe uma coisa determinante. Tipo, essa pessoa tem esse problema por causa da criação dos pais. Mas aí, às vezes, você tem 2 filhos dos mesmos pais e um é completamente diferente do outro. Então, não é só os pais. É o ambiente. Aí você pega um ambiente, tem pessoas que têm um determinado comportamento e completamente diferente. Então, o ambiente não é determinante. Eu acho que nada é determinante. Influencia. A genética influencia também. Então, quando você me conta essa história, eu consigo aprender com o seu sofrimento. Você sofreu para me ensinar. Então, eu não preciso andar distraído na rua, cair uma manga na minha cabeça para eu ficar atento quando eu estiver passeando debaixo de uma mangueira. E a segunda coisa, né, que eu acredito também... Então, existem várias coisas que influenciam a forma como a gente é. Por que tem gente com 20 anos que é maduro, tem gente com 60 anos e não é maduro? Então, são vários fatores, né? A experiência pessoal, a experiência de aprender com os outros, a criação que ela teve dos pais, a criação da cultura que ela tem, a cultura, arte, música, os dogmas, religião, tudo isso influencia a forma como a pessoa vê o mundo, no que ela acredita, né? As crenças que ela tem. Então, em relação às mangueiras, eu posso evitar a mangueira e falar nunca mais vou passar perto de uma mangueira. E aí eu evito eu vejo manga, eu já... Né, isso é uma forma como algumas pessoas poderiam abordar o que você acabou de me contar. Ela acredita que se ela passar debaixo de uma mangueira vai ter um edema. Né? Ela está associando. Pode ser, isso já aconteceu. Ou eu posso, eu posso até andar debaixo da mangueira, mas eu vou controlar qual mangueira que eu vou andar, que época do ano, se está muito madura, se não está madura, se é em Belém, se é em Brasília, sei lá. E agora um outro ponto, então esses são alguns fatores, o nosso corpo, a gente foi, né? Hoje a gente vive na cidade, né? Brasília aqui, por exemplo, e os seres humanos, né? A gente era homem das cavernas até alguns milhares de anos atrás, que parece muito tempo, mas do ponto de vista da história do universo, 20 mil anos não é nada, né? Dinossauros viveram há milhões de anos, então 20 mil anos é pouquíssimo. Então 20 mil anos atrás... A gente era homem das cavernas. E o ser humano foi feito para viver homem das cavernas. Igual a qualquer outro animal. Igual um leão, igual um macaco, um chimpanzé. Né? Tem as suas diferenças, mas basicamente a gente era só mais um animal. A diferença é que a gente tem uma capacidade de raciocínio maior, tal, né? O córtex aqui que os outros animais não têm ou são subdesenvolvidos. E aí, que tem a ver com o foco que eu estava te falando. Eu sou um homem das cavernas. Qual que é a principal função? É sobreviver. Então, todas as emoções que a gente sente são para a gente sobreviver, como homem das cavernas. Então, esquece que a gente vive na cidade. Então, o ser humano está o seguinte, eu preciso caçar. Então, tenho que ativar determinados tipos de emoção, né, para caçar. Se eu for enfrentar um animal... É bom que eu fique, às vezes, dependendo, eu use a raiva para espantar o outro animal, o animal ficar com medo de mim, ou para o meu cérebro, ele ativa o músculo, ele joga sangue para determinadas regiões, ele libera hormônios na corrente sanguínea para eu conseguir enfrentar ele. Porque se eu estiver relaxado, eu não vou conseguir ativar isso tudo fisiologicamente para eu atacar um animal e caçar. Mesma coisa se vier um leão, eu tiver que fugir. Eu tenho que ficar com medo. O medo vai me deixar alerta, pode me dar uma taquicardia, isso bombeia sangue, aí o corpo todo se mobiliza fisiologicamente aqui, né, na corrente sanguínea, para eu sair correndo e dar um tiro, subir numa árvore e fugir do leão. Então, as nossas emoções elas foram feitas principalmente para sobrevivência, caçar, se defender, proteger os filhos, construir abrigo para a gente viver. Só que aí... A gente foi evoluindo, os seres humanos começaram a ir para a cidade e a gente foi eliminando essas partes das nossas vidas de instinto de sobrevivência.
Então a gente já tem casa, não precisa se preocupar com casa. A gente já tem comida todo dia, café, almoço e janta, mais do que a gente precisa, sobrando, fartura. Não todo mundo no planeta Terra, mas né, a gente aqui, eu e você, a gente tem isso. A gente tem casa, a gente tem abrigo, as ameaças que existem, a gente não precisa mais lutar fisicamente, né? Não precisa atacar nenhum animal na rua, nem outra tribo na rua, nem tudo mais. Então a nossa mente ela fica livre para experimentar a vida. E aí as nossas emoções elas são despertadas com outros tipos de gatilho. Então ao invés da gente sentir medo quando aparece um leão, a gente sente medo quando você vai gravar um programa, você é apresentador de TV, e aí você está com o pescoço inchado e a sua imagem é importante para você. E aí você sente medo não por causa do leão, você sente medo porque você não vai poder trabalhar na televisão. E aí você sente medo porque você viu uma mangueira e aí você, sei lá, ficou traumatizado por causa da mangueira. Então, os nossos gatilhos dos sentimentos que são feitos para a sobrevivência, eles são despertados por outros tipos de evento. E aí a gente não sabe lidar com isso. Porque a emoção, ela muitas vezes, né, quase sempre, ela é involuntária, você não escolhe. Dá até para você, de certa forma, treinar sua mente para você sentir a emoção. Né? Por exemplo, eu quero sentir alegria. É involuntário a alegria. Mas se eu visualizar aqui, lembrar do momento... Nossa, lembra como é que foi passar no vestibular? Lembra como é que foi o dia que você chegou na televisão e a pessoa falou, você tem que ir pro Jornal da Noite. Aí você, caraca, que massa, você sente alegria. Então você consegue manipular o seu cérebro para sentir uma emoção involuntária, que teoricamente é involuntária, mas se você usar a técnica de visualização, você consegue sentir uma emoção diferente. Então hoje em dia, esse sofrimento que a gente passa... muitas vezes é porque a gente não tem mais os gatilhos de sobrevivência que a gente tinha quando a gente era homem das cavernas na cidade. E aí mas a gente é feito à base de emoção. Se a gente não tiver emoção, a gente vira um robô, né? O que difere principalmente o ser humano de um robô? É basicamente a emoção e interação, né? É basicamente a maior diferença hoje é essa. Você está querendo me dizer então que as pessoas vivem na defensiva o tempo inteiro? Mais ou menos, sim. E eu aí estou me defendendo de mim mesma o tempo inteiro? Muitas vezes. E toda emoção, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Medo não é negativo intrinsecamente. Medo é uma emoção. Se eu uso medo para me proteger, então, cara, tem um leão ali. Esse é um exemplo do Homem das Cavernas. Vamos botar um exemplo agora. Cara, tem um cara com a faca ali do outro lado da rua, com uma aparência aí que ele vai me assaltar. Se eu não sentir medo e agir imprudente e andar em direção a ele e tomar uma facada, eu morri. Agora, se eu olho pra ele, eu sinto medo e eu procuro abrigo e fujo, o medo nesse momento foi ótimo. Se eu não tivesse sentido medo, eu poderia tomar uma facada e morrer. Então, agora, o medo ele pode ser disfuncional. O que é isso? Caiu a manga na minha cabeça. Aí eu não posso ver manga nunca mais, eu não vou mais pra... Fobia, né? Aí fobia, exatamente. É um medo de excesso. Então eu vejo uma mangueira, eu começo a sentir medo. Eu vejo uma manga, eu já passo mal. Eu lembro de Belém, eu já acho ruim. Eu lembro do Pará, eu já fico com medo. Aí o que está acontecendo? Eu estou deixando de viver porque eu deixei um medo de um acidente, de um evento, tomar conta da minha vida. E aí, nesse caso, a gente pode usar a razão. Cara, eu moro em Belém, mangas caem do pé, é natural, estava debaixo da mangueira, uma manga caiu na minha cabeça. Estatisticamente, isso é perfeitamente normal. Que azar que eu tive de cair na minha cabeça, no ângulo e eu ter tido edema. Mas se a gente racionalizar, né, amanhã vai cair a manga na cabeça de alguém. Vai cair, não vai? Estatisticamente, 7 bilhões de pessoas, não sei quantas milhões de árvores de manga no mundo, pessoas passando debaixo de manga. A chance é que isso vai acontecer. Então, quando a gente entende que isso pode acontecer e a gente sente a emoção, a gente não associar que a emoção é necessariamente negativa, que manga é negativo, que uma mangueira é negativo. E aí a gente muda a nossa percepção em relação às emoções e ao mundo. E aí a gente começa a desassociar. Né? Você fala, cara, eu vou tentar botar o meu calcanhar no queixo, vou tentar botar o meu calcanhar no queixo. Bom, é possível, você consegue, que se você tentar fazer isso, é possível que você
force demais um músculo, um tendão, um ligamento, uma coluna, uma vértebra e sofra uma lesão. Pode concordar? Se isso acontecer, você vai ficar surpresa? Cara, é mais ou menos esperado. Quando eu digo que eu acho que eu não concordo, ou seja, porque tem que aprender a base do sofrimento, é porque muitas vezes esse sofrimento ele vem e te bloqueia para muitas coisas. E aí, até que ponto ele te ensinou? Ensinou para eu ser exemplo para os outros? Com a fulana aconteceu isso, mas só que para mim as sequelas, as consequências foram quase que irreversíveis, porque hoje acontece. Sim. Tem um pouco a ver com você identificar que não necessariamente o que... Por exemplo, a manga já caiu na cabeça de algumas pessoas. Umas têm fobia, outras não têm. Então, não é o evento em si que causou o sofrimento. Porque se fosse, então todas as pessoas que sofreram um acidente de manga na cabeça sentiriam a mesma coisa. Então, tem a ver com a forma como a gente encara aquilo lá. Então, a primeira coisa é a gente reconhecer isso. Cara, o evento manga não causa sofrimento. O sofrimento depende da cabeça de quem que a manga vai cair. Aí a gente tem que treinar isso, a gente tem que aprender a trabalhar com essas emoções, porque as nossas emoções foram feitas para outra coisa. Só que elas foram despertadas em outro ambiente agora. Então o primeiro passo é, por que eu preciso sofrer? Você não precisa sofrer. Se você treinar a sua mente para ver o mundo de outra forma, talvez você sofra menos. Ou você sabe que o sofrimento é temporário, né? Todas as emoções são temporárias. Todas, qualquer uma. A alegria é temporária, a tristeza é temporária, a angústia é temporária, qualquer, né, ansiedade, tudo é temporário. Ninguém fica 24 horas por dia feliz, mas ninguém fica 24 horas por dia triste também. Então é temporário. Então se você sabe que é temporário, então qual o aprendizado que eu posso tirar disso? Cara, eu posso tirar aqui, eu tenho que ficar ligado quando eu for passar debaixo daquela árvore. Eu vou contar essa história para que outras pessoas aprendam. Então, se você... eu tô agradecido por você ter me contado essa história, né? Então, quem estiver aí ouvindo o podcast e mandar uma mensagem, obrigado por contar essa história, tá agradecido. Então, você está contribuindo para que várias pessoas possam evitar que isso aconteça. Sei lá, cai uma manga, vai no hospital, não ache que porque você foi só uma dorzinha que tá tudo bem. Quantos dias depois da manga que caiu o negócio? Que vocês começaram a sentir? 3 dias depois. 3 dias. Então, você não tá sentindo nada num dia. Por quê? Demora 3 dias. Você quer esperar 3 dias? Vai antes. Então, a gente aprendeu. E aí, quando você olha para tudo isso, aí você começa a ressignificar o que significa aquilo lá. E aí, pode ser que você sofra menos. E aí, você cresceu e você aprendeu. Que, basicamente, né, a questão do sofrimento, com o tempo, né, você olha e você sabe que aquilo pode acontecer. Se acontecer, não é nenhuma surpresa. Né? Agora que eu virei pai, eu sempre fico pensando em exemplos. Né? Se meu filho não quiser jantar à noite, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que sentir? Qual é a probabilidade do meu filho querer jantar 365 dias no ano na hora que eu quero? 0. Não vai acontecer. Eu já sei que isso não vai acontecer. Né? Qual que é a probabilidade de uma criança jantar todo dia, 365 dias no ano, na hora que o pai quer? Nenhuma. Não tem chance de ser 100%. Tem dia que ele vai querer, tem dia que ele não vai querer. Se ele chorar, espernear e... Não quero, papai, começar a chorar. Normal. É normal. É o esperado. Isso é o que tinha que acontecer mesmo. Agora, isso, né, falando análise racional estatística, é normal que isso aconteça. Se meu filho chorar e não jantar um dia à noite, é normal. Se ele não jantar 365 dias do ano, aí é um problema. Né? Mas de vez em quando é normal. Então, se eu olhar para aquilo lá e eu ficar angustiado e sofrendo, ai, meu filho, você precisa comer, você está em fase de crescimento, é muito importante. A dieta, a alimentação agora, se você não crescer, você vai ficar fraco, sua imunidade vai baixar, o coronavírus está aí. Ai, meu Deus, filho, por favor, come. Isso aí, o que eu estou fazendo?
eu tô me angustiando, eu tô sofrendo, eu tô ficando ansioso, eu tô ficando com medo do coronavírus, eu tô criando um cenário dramático, enorme em cima disso. Mas é perfeitamente aceitável que ele não coma, né? Isso eu tô contando porque aconteceu ontem. Então, aí hoje, né, a gente vai criar recurso. Aí beleza, não quis comer, vamos tentar dormir, vou tentar dormir. Aí ele, tô com fome. Então, o que é esperado? A fome veio depois. Só não foi na hora que eu quis. Foi depois, foi 2 horas depois. Mas ele comeu. Então, o que vai acontecer com os filhos, né? Isso vai acontecer com quais crianças? Todas as do mundo. Como é que os pais vão reagir em relação a isso? Uns vão obrigar, vai ter que comer sim, vai pegar o garfo, vai enfiar na goela da criança, chorando ou não chorando, né? Vai, segura, amarra. Tem pai que vai fazer isso. Tem pai que vai fazer isso. Tem pai que vai tentar dar outra coisa, vai insistir 10 minutos. Tem pai que vai insistir 5 minutos. Tem pai que vai insistir 30 minutos. Tem pai que vai falar, então fica sem comer, só vai comer amanhã. Tem pai que vai fazer isso. Tem pai que vai falar, beleza, meu filho. Quando você estiver com fome, você pede. Então tem várias situações. E aí, se você for perguntar para cada pai em relação ao que ele vai fazer, eu tive que fazer isso porque ele não quis comer. Então, na verdade, a resposta que o pai dá, ela não é... Você teve que deixar ele sem comer para ele aprender? Não, isso foi uma escolha. Porque 7 bilhões de crianças no mundo passaram por isso. Né? Todas as pessoas, todos os habitantes da Terra passaram por isso. Então, a escolha foi do pai. Se o pai sofreu, se o pai se irritou, se o pai gritou com a criança, se o pai enfiou a colher goela abaixo na criança, é uma escolha. Não necessariamente, às vezes, o pai, porque o pai também não teve instrução, o pai dele fez isso com ele, ele só repete. Ele pode até achar ruim, mas ele repete porque é o único mecanismo que ele tem. Então, isso aí, quando a gente aprende isso e treina, isso aí a gente tá no ponto de vista de entender a ideia, né? Então, eu gosto de dar um exemplo, né? Vamos jogar dardo, Franz, bora. O objetivo é jogar o dardo no centro do alvo. Você entendeu. Isso não significa que você vai conseguir. Mas quando a gente entende o objetivo e a gente treina, a chance da gente acertar o dardo no alvo aumenta. A gente vai errar algumas vezes, mas a tendência é com o tempo a gente acertar mais no centro do alvo. Então, com a mente funciona a mesma coisa. Quanto mais a gente treina, menos a gente sofre e mais a gente aprende quando a gente sofre. Mas isso só vai acontecer depois que você passar por um processo de sofrimento. Exato. Ou aprender com o sofrimento dos outros. Passar pelo sofrimento é um meio. Ou você aprende com o sofrimento dos outros. Geralmente, quando passa por você, é mais rápido o entendimento, né? Então, você está querendo me convencer que, de repente, pode ser uma educação psicológica. Total. Você vem com formando certeza. a cabeça daquela Isso, pessoa sobre isso. o que é o correto, o Isso. que não é. A gente não nasce com essa capacidade. Da mesma forma que a gente não nasce com condicionamento Isso físico. vem de dentro de casa ou da escola? Dos dois. É um conjunto de fatores. Pois é, aí que é isso que eu concordo. É isso. Só que não funciona assim. Vem de casa, vem da escola, vem da rua, vem do café. Você tá no café, vem um cara e começa a entrar na conversa e falar as coisas. Então vem de todos os lugares influenciam. E aí, dependendo do momento, né, do momento que eu entro na conversa, de como você vai receber, pode ser que você... Quem é você? Sai daqui. Oxe, eu tô conversando com a minha amiga Gabi aqui, nunca te vi na vida, você tá entrando na minha conversa? E aí eu jamais teria a oportunidade de gravar esse podcast com você. Então, né? E esse podcast, outras pessoas não poderiam estar ouvindo. Então, vem de todos os lados. Por sorte, você tem a mente aberta, você ouviu, você está aqui, a gente está gravando e eu espero que as pessoas que estejam ouvindo aprendam alguma coisa. Mas pode ser que você te falasse não, e esse podcast não existiria. Então, todos os lugares são oportunidades. Então, lá em casa, na escola, na rua, nos estranhos na rua, com os amigos, com os filhos. Qualquer oportunidade, quando a gente começa a ver o mundo, todas as oportunidades... Todo momento são oportunidades para você aprender. Se você vai aprender ou não, é individual. Tem gente que vai e tem gente que não vai.
Tem gente que vai cometer o mesmo erro várias vezes. Aí tem as histórias, Freud explica, né? Tem o inconsciente às vezes é mais forte do que o consciente. Então são todas teorias, são modelos para tentar explicar por que você faz algo que você sabe que é ruim. Então qual é o seu objetivo? Né? Eu quero emagrecer. O que você tem que fazer para emagrecer? Comer menos calorias do que você gasta. Se você fizer isso, você emagrece. Aí a pessoa quer emagrecer e come mais calorias do que ela quer, ela engordou. Pô, mas você não quer emagrecer? Por que você agiu contra a seu próprio interesse? Porque existe uma força na nossa mente mais forte do que, às vezes, a razão. E aí, para a gente vencer isso, a gente precisa de repetição ou alguma forte emoção. Então, muitas vezes, as pessoas pensam assim, não cuidou da vida toda. Aí, cara, você tá com câncer terminal, sei lá, se você não câncer terminal, vamos lá. Descobriu uma doença grave. Se você não cuidar da sua saúde, você vai morrer. Aí a pessoa tomou uma atitude. Ela precisou da forte emoção. Porque por mais que a gente desse a informação, cuida. Não vai ter a revolução do ser humano. Não teve sofrimento suficiente. Porque essa nova geração já nasce com menos ossos, menos dentes. Exato. E já vem com uma inteligência acima da média. Inteligência é uma... Você acredita que, de repente... Eu não acredito que ela nasce com uma inteligência acima da média. Eu acho que inteligência tem até um estudo, né, que quando você chama as crianças de inteligentes, elas tendem a se desenvolver menos. Esse estudo é bem legal. Como é que funciona o estudo? Eles pegaram algumas crianças e mandaram elas resolver uma tarefa, né, de acordo com a idade delas. Sei lá, tinha 5 anos, deu uma tarefa de 5 anos para 2 grupos distintos. Para o primeiro grupo, sei lá, montar um quebra-cabeça. Falou, parabéns, crianças, vocês são muito inteligentes. Querem montar outro quebra-cabeça? Aí eles pegaram e deram um quebra-cabeça um pouco mais difícil. Parabéns, vocês são muito inteligentes, conseguiram montar o quebra-cabeça. Quer montar outro? Aí dava um quebra-cabeça mais difícil. Aí essas crianças, não, tô bem. E aí pro outro grupo foi, crianças, parabéns, vocês conseguiram montar o quebra-cabeça. Eu vi que vocês se esforçaram muito e deram o melhor de si. Quer montar outro? Quero. As crianças que eram chamadas de esforçadas, eu não lembro se a faixa etária era 5, 7 anos, elas tendiam a aceitar mais desafios e a ir mais longe, a ter mais resistência, a ter mais tolerância a erro, e aí, consequentemente, elas iam mais longe, faziam mais, tinham mais experiência e aprendiam mais do que as que eram chamadas de inteligente. Olha que coisa. Por quê? Porque quando eu falo você é inteligente, você quer sustentar... É tipo a felicidade. Você quer sustentar um status e não perder isso. Você não quer ser vulnerável e falar, quer montar um quebra-cabeça? Aí você não consegue, aí você pensa, vou perder o status de inteligente. Aí você não quer se expor a risco, a desafio, a erro. Então, às vezes, essa questão do ser inteligente, ela é relativa. Ser considerado inteligente, às vezes, é ruim. Chamar a criança de inteligente... Ai, né? Meu Deus. Então, isso é um estudo, né? E aí eu não acredito que a pessoa nasce mais inteligente. Eu acredito que existem pessoas que nascem com mais predisposição a algumas coisas do que outras. Mas isso não significa que isso impede ela, né? Então, por exemplo, você tem mais fibra muscular rápida, né? Então, teoricamente, você consegue fazer coisas com mais força, mais potência, né? E o outro tem fibra mais lenta, é mais de endurance, provas mais longas. Não significa que você deve só fazer treinos de explosão e rapidez. Não significa que porque eu vou desenvolver isso mais rápido que você não precisa treinar. Né? Eu gosto de dar um exemplo. A pessoa às vezes fala, né? Mas você tem genética, você tem facilidade. Eu não nasci para isso. Fala, o Bill Gates tem facilidade para ganhar dinheiro. Não vou trabalhar, não. O Bill Gates ganha dinheiro muito mais fácil do que eu. Ele nasceu para ser bilionário, eu não vou trabalhar. No caso, a gente trabalha porque a gente não tem muita opção, né? Se você não trabalhar, você vai viver como? Então, às vezes, a gente cria essa crença na nossa cabeça de que porque o outro tem uma facilidade maior, uma predisposição maior, eu não vou nem tentar. Mas o lance se eu tentar, eu estou me desenvolvendo, eu estou ganhando. Quando eu trabalho, eu ganho. Mesmo que eu ganhe menos que o Bill Gates. Quando eu treino condicionamento cardiorrespiratório, o Adriano está ganhando. Mas a França tem o triplo. Flexibilidade, né? Você tinha flexibilidade. Minha flexibilidade é horrorosa. Eu tenho boa flexibilidade de tornozelo. O resto é horroroso. Eu não vou fazer esse movimento. Eu não tenho flexibilidade. Na verdade, é o contrário. Porque eu não tenho, eu vou treinar para desenvolver. Porque
Se eu me tornar uma pessoa mais flexível, eu vou viver mais, eu vou viver melhor, né? Flexibilidade está associado com qualidade de vida. Se eu vou conseguir amarrar meu tênis, se eu vou conseguir agachar para brincar com meu filho, né? Então, mesmo que você tenha o dobro de predisposição de facilidade de, teoricamente, inteligência, isso não faz diferença nenhuma em como eu vou abordar minha vida. Porque mesmo que você aprenda mais rápido, se eu aprender, eu ganho. Ah, você aprende 3 vezes mais rápido que eu. Mas se eu aprender 3 vezes mais devagar, eu estou ganhando. É melhor do que aprender 0, né? Então, mas o que você falou da geração realmente faz muita diferença. As pessoas têm, né, celular. O celular hoje ele foi projetado, as redes sociais foram desenhadas por psicólogos aí, várias pessoas, para você ficar o maior tempo possível lá. Eles fazem de tudo para você ficar lá ao máximo, né? Eles querem que você fique ao máximo. Porque o modelo de negócio dessas empresas é audiência. Quanto mais audiência eles têm, mais eles conseguem anunciar que eles funcionam no modelo de negócio de anúncio. Assim como a televisão, né? A televisão quer a sua audiência para ela fazer anúncio e aí o anunciante paga para a televisão sobrevive. Rede social, a mesma coisa. O Instagram quer que você fique dentro do Instagram. Quanto mais você fica no Instagram, mais anúncio ele pode fazer. Aí ele ganha dinheiro e se sobrevive. É assim que ele funciona, existe, né? O Facebook, mesma coisa. Então, hoje em dia, se as pessoas têm muita facilidade na vida, as crianças de hoje, tem casa, comida, não tem sofrimento nenhum, essa inteligência aí, na verdade, é porque ela não está gastando tempo nenhum sofrendo, aprendendo outras habilidades da vida que são importantes e estão, às vezes, estudando alguma outra coisa que você talvez tenha estudado menos, aí você acha que ela é mais inteligente. Ela tem uma inteligência específica. Aí eu concordo. Então, por exemplo... cada um tem um talento diferente. Você vai mexer no celular e a criança aprende mais rápido que você. Nossa, essa criança é mais inteligente. Aí eu acho super importante quem é chefe, líder de equipe, que é gestor, ficar observando a sua equipe e ver que aquele funcionário que talvez não esteja desempenhando um bom trabalho, ele possa ser reaproveitado melhor numa outra área. Isso, tem uma frase Mas isso é um sonho que é nunca clássica, vai se que eu gosto, que é o consumar. seguinte: julgue um peixe pela sua capacidade de subir em árvores e o peixe vai se achar um idiota. Se você botar um peixe para subir árvore, você vai falar, peixe burro. Cara, o peixe foi feito para nadar. Você que é burro de botar um peixe para subir árvore. Se você botar o peixe para nadar, um macaco para subir árvore, ótimo. Você põe um macaco para nadar, o peixe para subir árvore e fala que o macaco é burro e o peixe é burro. Na verdade, o líder é que é burro, né? Botou a pessoa errada na tarefa errada. Então, isso que você está falando, a liderança é isso. É você saber qual que é a tarefa que você quer que seja cumprida e quem é a melhor pessoa para fazer aquela tarefa. Então, o líder tem que ter esse conhecimento, essa inteligência. E a pessoa também, às vezes, tem que dar esse feedback. Fala, cara, você me botou para ficar numa sala com ar-condicionado. Cara, eu gosto de natureza, eu gosto de livre, odeio ar-condicionado, eu tenho claustrofobia. Você está botando a pessoa no lugar errado. Né? Não é a pessoa que é o problema, né? Quem botou a pessoa lá que está com problema. Aí você põe uma pessoa que gosta de planilha, que gosta de número, né? De exatidão, precisão, organização, para ela fazer, sei lá, de repente, um trabalho de rua, um repórter de rua, sei lá. Ela, cara, eu não gosto de ir na rua, sei lá, muito barulho, poluição, sei lá o quê, né? Ela fala, cara, você tá botando o perfil, né, da pessoa no outro lugar. Não significa que a pessoa não possa desenvolver essa habilidade, né? Eu acho que tem gente que vai desenvolver, vai aprender e vai virar repórter de rua e vai ter as duas habilidades. Tem gente que não quer desenvolver habilidade ou demora muito tempo para desenvolver habilidade e aí não dá tempo suficiente. Mas isso que você falou, acho que é importantíssimo, porque hoje as pessoas que nascem têm muito mais facilidade para tudo. Quer ligar a televisão? Não precisa de controle, né? Antigamente você levantava e ligava. Aí depois veio o controle remoto. Agora nem controle remoto, comando de voz. Eu uso isso, eu tenho em casa. Alexa, vou lá, boto, desenho pro Léo. Então nem apertar o botão, aperto o botão só para ligar. Então isso por um lado facilita. Mas se toda a sua vida for facilitada, o que acontece? Você emburrece. Você acredita? Você desenvolve uma habilidade da vida, só que pra você viver você precisa de várias.
E aí o resto, o sofrimento, né? Se a criança tropeça na rua e cai, né? O que acontece? Não está preparada para isso. Ela vai para o mercado de trabalho e aí existe uma demanda, uma pressão, ou um cliente grita com essa pessoa, a pessoa não está acostumada. E aí ela vai entrar em, né, desespero, não vai saber o que fazer, vai chorar, vai pedir demissão, sei lá, vai acontecer algum problema. Por quê? Ela não teve um processo de crescimento. Eu gosto muito de comparar com treinamento físico, que eu acho que fica mais fácil. Então, por exemplo, vou treinar levantamento de peso. Aí eu venho na academia, primeiro dia eu começo com 10 quilos, depois 20, né, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aí chega um dia, você fala, Adriano, pô, chegou uma geladeira aqui em casa, me ajuda a carregar? Beleza, geladeira, sei lá, pesa 30 quilos. Eu pego 30 quilos, carrego, de boa. Por quê? Estou acostumado a treinar com 100. Então a geladeira pesa 30, estou tranquilo. Você pega a pessoa que está sedentária, sei lá, não faz atividade física nenhuma, carrega a geladeira, vai carregar, entreva, dá um mau jeito nas costas, machuca. Por quê? A demanda da vida está acima da capacidade da pessoa. Mesma coisa com a mente. Se eu treino a mente, né, começa a identificar emoções, identifiquei as emoções que eu tenho. Né? Basicamente, emoções primárias são 4. É medo, nojo, tristeza e a quarta é a alegria. Né? Então, não é nem positivo nem negativo, são primárias. Se é positiva ou negativa depende de como você vai dar significado para elas. A mente é a mesma coisa. Se eu estou treinado para a mente, para situações de estresse, né? Então, quanto mais eu treino a minha mente, mais estresse eu aguento. E aí, se o chefe grita comigo, ou se o cara no trânsito me fecha, ou se passa um carro e joga lama na minha cara, ou se eu piso num cocô de cachorro indo para uma reunião, ou se eu perco um voo importante, mentalmente, se minha mente está forte, eu passo por isso, não acontece nada. Então, assim, pô, por que você tá puto? Porra, o cara me fechou lá, né, no trânsito. Uai, mas o cara me fechou, eu não tô puto. Então, eu não tô puto porque o cara me fechou. Eu estou puto porque eu não soube controlar as minhas emoções quando o cara me fecha no trânsito. Todas as pessoas do mundo ficam putas iguais quando um cara do trânsito fecha? Não. Tem um que tira uma arma e dá um tiro no outro. Tem um que buzina. Tem um que desce do carro, xinga. Tem um que desce do carro, arranca o cara do carro e enfia a porrada no cara. Tem um que dá dedo. Tem um que só olha, joga as mãos pra cima e fala, pô, cara. E tem outro que ignora e vai embora. Então não é o cara fechar ele que deixou ele puto. Ele ficou puto porque ele, naquela situação, ficou puto. Eu tô falando isso por experiência própria, né? É uma coisa que eu também venho treinando há muito tempo. Eu era esse cara que ficava irritado. Mas isso depende muito de Nunca como dei você tiro em acordou. ninguém. Se você tá estressado, você vai ter uma reação diferente. Também. Isso. Aí entra a questão da frequência e consistência, né? Não dá pra ser equilibrado 100%. Levei 50 fechadas. Fiquei puto uma vez? Beleza, normal. Ok. Tá, é saudável, tá aceitável. Você sentiu uma emoção, porque nesse dia realmente aconteceu muita coisa, acumulou. A carga foi maior. Você está preparado para 100 quilos de carga de estresse mental, você sofreu 120 no dia. Né? Você não é o super-homem. Né? Então, mais ou menos funciona como carga em quilos. Eu faço essa analogia. Então, minha mente aguenta 100 quilos. Então, eu sofri 70, 80, 90, eu tô ali. Tô de boa, tô administrando. Botou 110, aí eu dou uma desestabilizada. E aí, os jovens de hoje em dia, muitos estão com a carga de 10 quilos. E a realidade exige de 50. Então, a mentalidade das crianças de hoje, os jovens de hoje, não de todos, mas de muitos, é uma mentalidade de 10, 20, 30 quilos. E o ambiente de trabalho exige 50. E no trânsito exige 80. Então, se o cara não tiver com a mente treinada, o que ele vai acontecer na vida? A vida vai dar porrada e ele não vai aguentar. E a vida vai dar porrada. Em todo mundo. Você não vai mudar o mundo do dia para a noite em tudo que você quer. Então é mais fácil a gente treinar nossa mente para aguentar o mundo do que a gente querer mudar o mundo inteiro. Vou mudar todas as pessoas e o mundo para eles nunca jogarem uma carga de maior do que 30 quilos, que é quanto eu aguento. É melhor aguentar 200 quilos e o mundo jogar 100, cara, jogou, tô de boa. É isso.
né? Tem alguns eventos, né? Cadeirante, essas histórias eu fico impressionado. O cara fala, cara, ter sofrido acidente e ter ficado na cadeira de rodas, já ouvi essa frase, né? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Minha vida era uma merda, eu tinha depressão, eu tinha problema, não sei o quê. E agora que eu virei cadeirante, meu irmão, minha qualidade de vida melhorou muito. O que mudou? A mente da pessoa. Consciência, né? E algumas pessoas é o contrário. Ah, minha vida era uma ótima. Foi pra cadeira de roda. Ah, minha vida é uma porcaria, eu odeio. Ah, que vida cruel. Por que você tá assim? Ah, porque eu estou na cadeira de rodas. Não, não é porque você está na cadeira de roda. Porque eu conheço pessoas que estão na cadeira de roda e não estão na mesma coisa que você. Então não é a cadeira de roda que determina. É a mente da pessoa, como ela enxerga isso. Então, por que algumas pessoas estavam ruins e não estavam na cadeira de roda, foram para a cadeira de roda e melhoraram, e outras não estão na cadeira de roda e estão achando ruim? Teoricamente, né, tá numa cadeira de roda é uma situação desfavorável, né? Fisicamente falando, tem mais desvantagem que vantagens, ao meu ver. Mas ainda assim tem gente que, depois de ter perdido a vantagem física, conseguiu ir para a cadeira de roda e ver a vida de uma outra forma. Muda, né, a visão. Então, tem uns outros exemplos também que é clássico, né? Visão de mundo. Pegaram 4 cegos, mandaram apalpar um elefante. Descreve o elefante para mim. Ah, o elefante é comprido e fino. Aí outro. Ah, o elefante é grande, né, e duro. Aí outro. Ah, o elefante é um monte de pelinho, parece uma grama. Hã? Como assim? Tá maluco? Um tá pegando na ponta do rabo, um tá pegando na tromba e o outro tá pegando na barriga do elefante. Qual que é o elefante? Nenhum dos 3. E é os 3. É uma soma de tudo, né? Então a visão que você vai ter do mundo é a percepção interna, individual. O mundo não é o que você percebe. O mundo, a sua percepção, você criou o mundo de acordo com a sua percepção. Então tem gente que fala, cara, o mundo só tem filha da puta. Só tem pessoas desonestas querendo te passar a perna, é foda, você tem que ficar ligado e não sei o quê. O cara tá generalizando, né? E outras pessoas que vivem em um outro ambiente, sei lá, de repente, né? Cara, pô, o mundo é maravilhoso, é cheio de oportunidade, a natureza é fantástica, as árvores, o sol, o mar é lindo. O mundo é qual? Qual dos dois é de verdade? Quem tá falando a verdade? Nenhum dos dois. Tem um monte de filha da puta no mundo? Tem. E o mundo é maravilhoso. Então, quando a gente entende, a gente abre a ótica, né? E fala, cara, realmente tem um monte de coisa boa no mundo e tem um monte de coisa ruim no mundo. Como que eu vou me sentir? Então, eu tenho que olhar para as coisas boas e sentir as coisas boas, né? Gratidão, alegria, felicidade, contemplação. Eu vou olhar para as coisas boas do mundo para sentir emoção positiva. Aí eu consigo, né, meio que manipular meu cérebro para sentir esses prazeres, né? E não só o prazer do like no Facebook, no celular. Uhum. Então, os jovens hoje estão muito... O prazer do jovem é o celular, né? É like, comentário, curtida, visualização. E aí ele tá no mar lá bonitão, pôr do sol bombando, e ele tá no celular. Então ele tá limitando a capacidade dele de ver as coisas boas do mundo. E aí o que acontece se ele perde o celular? Acabou o mundo. Porque o mundo para ele se resume ao celular. Que merda, perdi meu celular. Sei lá, caiu na areia, veio a onda. E o pôr do sol tá rolando, né? O cara tá lá, tá tirando fotos, o iPhone de 10 mil reais cai no mar e no meio do barco e vai pro fundo 30 metros, perdeu o celular. Qual que é a reação? Pô, PQP, que merda, perdi meu celular, 10 mil reais, puta que pariu, caraca. Revoltado, puto, o dia dele foi horrível, ele vai acordar revoltado e vai querer ir embora da cidade para comprar outro. Esse cruzar com trânsito ruim. Isso. Como é que tá uma outra pessoa no bar? Que dia maravilhoso, que pôr do sol magnífico. Nossa, que dia fantástico. Nossa, acho que é o pôr do sol mais bonito que eu já vi na vida. É o mesmo dia, no mesmo lugar, no mesmo barco. Tudo igual. Pessoas diferentes com a percepção diferente. Um tá concentrando que a visão do mundo dele é o que tá dentro do iPhone, do telefone. E o outro tá concentrado que a visão do mundo, ele escolheu olhar pro pôr do sol.
Ele nem sabe onde é que tá o telefone dele. Pô, vou tirar uma foto. Ih, deixei o celular lá na areia, ó. Ah, de boa, vou contemplar mesmo assim. Então, às vezes a gente... Pô, por que você tá puto? Porra, porque meu telefone caiu na água. Uai, mas por que você não contemplou o pôr do sol e achou o dia fantástico? Então, tem a ver com escolha. Não é do dia pra noite, né? É igual o treinamento físico. Você não sai de 0 quilos para 100 quilos do dia pra noite. Então, a mente, eu acredito que é a mesma coisa. A gente treina. Quanto mais a gente treina, mais peso a gente aguenta. Quanto mais peso a gente aguenta, menos a gente sofre. Mas a gente só aguenta dando pequenos sofrimentos aí. Se você não passar por nenhum, a gente acaba virando a mentalidade de 10 quilos para uma vida de 50 quilos, sei lá, alguma coisa assim. Tô quase convencida. Bom, que bom. Já fico feliz que você refletiu, você ouviu. Eu até fiquei surpreso aqui que eu falei bastante, você ficou olhando, ouvindo. Refletindo. Então, não é fácil. Não estou dizendo que você vai aguentar 100 quilos amanhã. Mas é possível, diante de um mesmo evento, ter percepções completamente diferentes. E tem isso, né? Tem um pesquisador, o Csikszentmihalyi, que é um húngaro. A família dele passou pela Guerra Mundial e tal. E aí ele viu a galera exilado e tal, procurando sair da situação, ir para outros países, começar a vida. E aí ele viu, cara, por que tem gente que viu um soldado matar a mãe e o pai na frente e vive hoje a vida bem, tem família e tá feliz? E por que tem gente que ficou doido e remorso e vive no passado, tá preso no passado e acha a vida uma porcaria e o mundo e o ser humano é cruel? Aí fala, porra, por que tu tá triste? Porra, mataram meu pai e minha mãe na minha frente. Mas dele também. Ah, porque ele é insensível, não sei o que, não sei o que. É a visão, cara. Cara, que droga, foi ruim, eu chorei, eu senti tristeza, eu senti raiva, eu fiquei angustiado, fiquei de luto. Demorou 2 anos pra eu me acostumar com essa ideia, eu sofri muito, eu chorei, foi horroroso. Mas eu falei, daqui pra frente eu vou lembrar e honrar as memórias da minha família, vou lembrar deles com muito amor, com muito carinho, dos bons momentos. Eu vou usar as lembranças que eu tenho positivas para sentir emoções positivas da minha família e tocar minha vida. Então ele focou no positivo para lembrar das coisas positivas. De vez em quando, né, aquilo que você falou, de vez em quando ele vai lembrar de uma coisa ruim, vai sentir alguma coisa ruim e vai chorar. O outro, onde é que está a visão dele? O ser humano é cruel, a guerra é horrível, sei lá, quem inventou a arma de fogo é um desgraçado, o mundo é cruel, que porcaria, e a vida dele é focada nisso. E o evento foi o mesmo para pessoas diferentes. O mesmo evento, pessoas diferentes, óticas diferentes, percepção de mundo diferente, tudo é igual. A única coisa que diferenciou esse cara do outro foi a mentalidade dele. E aí... os estudos, né, que ele fez e analisou essas pessoas, ele chegou na conclusão que aí ele criou o sentimento de flow, a emoção de flow. Então, flow é a pessoa que já entra num estado em que 100% da atenção dela está na execução de uma determinada tarefa. É quando a habilidade encontra o desafio. Então, se eu falar assim, Fran, grava um podcast comigo. Aí você fala, pô, sou jornalista, gravo um podcast para você. Qual que é o esforço que você teve para gravar o podcast? Para você, pelo que eu tô vendo, foi natural. Eu já chamei várias pessoas para gravar podcast. Muitas falam, não, eu não gravo. Deus me livre, tá mal. Não. Porque é um esforço muito grande. Né? Então, o flow é quando você encontra um desafio de acordo com a sua habilidade. Se eu te der um desafio muito maior que a sua habilidade, você vai ficar ansioso, vai ficar tenso, vai ficar com medo, né? E aí você não vai querer fazer. Se eu te dou uma tarefa muito fácil, não tem muita graça, né? Tipo assim, fala 10 segundos sobre a sua vida. Esse é o desafio. Cara, pô, não tem muita graça, né? Agora, se eu dou uma... E aí ele chegou nisso. Então, o flow é habilidade encontra o desafio e aí 100% da sua energia está focada ali. Você não tem fome, você não tem vontade de fazer xixi, você não pensa em mais nada. 100% da sua atenção está naquilo. E aí ele viu que algumas pessoas entravam em flow, nesse estado, enfocavam a atenção delas em algo que elas queriam fazer
e esqueciam essas coisas ruins que aconteceram no passado ou usavam o passado apenas para lembrar dessas coisas boas, né? Às vezes, cara, eu vou usar esse dor, esse sofrimento de ter passado por isso na guerra para estudar como é que as pessoas vencem uma guerra. E aí eu vou compartilhar com pessoas que saíram da guerra para que elas tenham essa mentalidade de não sofrer tanto e não viver 20 anos depois da guerra ainda sofrendo. Show? Muito. Então, Muito bom. Então, quem tá ouvindo aí e gostou desse episódio, você pode conferir aí no YouTube, no iTunes e Spotify. Eu sou Adriano Teles. E eu sou Franci Rodrigues, prometendo que vou vigiar o pensamento. Top. Muito obrigado e até o próximo episódio.